E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só. Eu não vou fazer assim grandes comentários não, tá? Vou deixar vocês analisarem a matéria. Trabalhadores estrangeiros do Japão são duramente atingidos pela pandemia, apesar do número recorde. As consequências econômicas da pandemia do coronavírus afetaram o emprego e a vida diária de trabalhadores estrangeiros no Japão, apesar de seu número atingir um recorde de cerca de 1,72 milhão em 2020. Então você vê que os estrangeiros vieram em peso em 2020. Então já deu para vocês terem ideia que não são os brasileiros, tá? Porque a fronteira ficou fechada durante um bom tempo. Então já sacaram já, né? Trabalhadores estrangeiros que perderam o emprego devido à recessão econômica estão com dificuldades financeiras, pois não receberam apoio suficiente, com especialistas em trabalho pedindo ao governo que ofereça mais ajuda. Para falar a verdade, tá? Nem o próprio povo japonês recebeu tanta ajuda assim, né, desde que o Suga entrou no poder. Então, estamos todos no mesmo barco, japoneses e estrangeiros. Um desses trabalhadores é Raquel Garcia, uma filipina de 45 anos que trabalhou em uma fábrica da Sharp em Taki, na província de Mie, no centro do Japão, até ser despedida no ano passado. Garcia havia trabalhado na fábrica por 9 anos como funcionária, despachada por um subcontratado de um grande fabricante de eletrônicos. As fábricas da Sharp são famosas, tá? Eu vou fazer essa ressalva, que elas são famosas por contratar de quilo e depois fazer dispensas assim, passar o facão assim de dezenas de pessoas de uma vez só. Meu ponto de vista, eu acho loucura trabalhar numa fábrica da Sharp. O serviço é bom, o serviço é bacana, já trabalhei na Sharp, já fiz parte desse facão, né, da Sharp. Então eu posso falar para vocês assim, é um trabalho muito temporário, mas muito temporário mesmo. Se perguntarem para mim, recomenda entrar para trabalhar na Sharp? Não. Não, porque não dá estabilidade. Se a pessoa pretende ficar por muitos anos, a Sharp não dá estabilidade, tá? Nunca deu. Mas esse é meu ponto de vista. Em meio à pandemia do vírus, Garcia foi dispensada pelo subcontratado em agosto, antes de ser despedida em novembro, junto com cerca de 100 outros funcionários, a maioria também cidadãos filipinos. Eu tenho essa matéria aqui de quando essa mulher foi despedida, tá? Só que essa matéria aqui ela não é uma matéria velha, tá? Ela saiu hoje, porque eles estão colocando isso para poder elencar outros dados, tá? Só fazendo a ressalva porque eu tenho essa matéria aqui de quando ela foi despedida, tá? Tem um vídeo aqui no canal. Porque os estrangeiros somos nós os primeiros a ser demitidos quando as empresas estão em apuros, disse ela. Lógico, porque os japoneses ali têm o contrato deles, né? Isso é fato. Garcia, que veio ao Japão em 2013, disse que a empreiteira apenas disse que seu negócio estava ruim e não havia perspectiva de recuperação por enquanto. Então já deu para terem uma ideia que ela era trabalhadora de empreiteira e se lascou, infelizmente. Como todo mundo sabe, né, eu já falei aqui também no vídeo, na Sharp, Haken é a primeira a ser cortada, né? Então, por isso que eu falo que é loucura trabalhar na fábrica da Sharp, quem gosta de ter estabilidade no trabalho. Quem não gosta, aí é outros 500, né? Com Garcia tendo que se contentar com o seguro-desemprego, cujo valor é de 50% a 80% do seu salário médio nos últimos 6 meses do emprego anterior, ela teve que reduzir a quantidade de dinheiro que envia para as duas famílias, que deixou para trás nas Filipinas, e agora conta com um banco de alimentos. Como mal consigo sobreviver, só queria poder trabalhar, disse Garcia, mas suas chances de encontrar um novo emprego foram prejudicadas pelo fato de suas habilidades limitadas de alfabetização em japonês dificultam a obtenção de uma carteira de habilitação, limitando-o ao transporte público infrequente na área da província de Mie, onde mora. Realmente tem locais assim que o transporte público é complicado. A área de Mie-ken, então, é complicado. Morei em Mie-ken,
né, durante um bom tempo. Em um bom tempo, fiquei sem carro em minha aqui. Pensa no menino que andava igual camelo, né? Porque ônibus quase não tinha, táxi uma fortuna, então tem que andar, tem jeito. Um sindicato baseado na província de Mie, no qual Garcia pertence, dá aulas de japonês para estrangeiros e empresta dinheiro para quem deseja obter a carteira de motorista. Olha só, o sindicato emprestando dinheiro para quem quer tirar a carteira de motorista. Isso para mim é novidade, tá? Eu não sabia. O presidente do sindicato, Honjo Hirooka, disse: embora o governo diga que está buscando a coexistência de japoneses e estrangeiros, ele fornece apenas um apoio limitado para esses últimos. Ele não tomou medidas. Então já fica a dica aí também. Quem deseja tirar carteira de motorista, tá? Que mora em Mie, se filie ao sindicato. Procure informações sobre o sindicato. Eles não deram o nome do sindicato, tá? Então fica difícil. Mas já dá para saber que quem quer tirar carteira na província de Mie, tá, tem um sindicato que empresta dinheiro. A Confederação Sindical Japonesa, conhecida também como Rengo, é a maior organização sindical do país. Realizou em janeiro seu primeiro evento para assessorar trabalhadores estrangeiros em questões como problemas relacionados a contratos, salários e outras condições de trabalho. Um dos participantes era um filipino que trabalhou 14 anos como empregado regular. O trabalhador reclamou do tratamento desigual dado aos estrangeiros e expressou medo de ser dispensado por consultar alguém sobre o assunto, segundo Rengo. Haruhisa Yamaneki, um alto funcionário da Rengo, pediu apoio urgente aos trabalhadores não japoneses, dizendo que, embora eles já estejam em uma posição fraca, muitos caíram em uma situação mais difícil. Sim, tanto que aqui no canal postei vídeos falando da pobreza japonesa, dos japoneses passando fome. O governo japonês tem procurado aumentar os trabalhadores estrangeiros em um momento em que a terceira maior economia do mundo está lidando com escassez crônica de mão de obra, pelo declínio da taxa de natalidade e envelhecimento da população. Diz eles, né? O número de trabalhadores estrangeiros no Japão atingiu um recorde de 1.724.328 em outubro de 2020, aumentando em 4% em relação ao ano anterior. O ritmo de aumento, no entanto, caiu em relação ao aumento de 13,6% registrado no ano anterior, de acordo com o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, com a pandemia atingindo o início de 2020. A maioria dos trabalhadores eram residentes permanentes ou cônjuges de japoneses, totalizando 546.469 pessoas. O próximo maior grupo foi de estagiários técnicos, cujo número subiu 4,8% para 402.356 pessoas. Aqueles que trabalham com novo status de visto, criado em 2019 para atrair mais trabalhadores em setores, né, que estão precisando de mão de obra, chegaram a 7.262. Eu tenho esse vídeo falando, tá aqui no canal, para quem se interessar, ou para quem já viu o vídeo, me desculpe, tá? Eu estou fazendo essa ressalva aqui, porque tem pessoas que pode ser pela primeira vez que vêm assistir o vídeo, tá certo? Então, eu tenho um vídeo falando, né, na guia Lives, falando sobre esse visto. Só que esse visto não foi criado em 2019, já tem mais tempo, tá? Ele só foi atualizado, que é o visto de habilidades especiais. Desculpa, visto de habilidades específicas. Então a pessoa não precisa ser descendente de japonês, não precisa estar casado com descendente de japonês. Ela pode ser qualquer pessoa, tá? Que pode vir trabalhar no Japão, desde que preencha os pré-requisitos. E existem lugares específicos para ela ir trabalhar. Desde que ela aceite esses lugares e preencha os pré-requisitos, ela pode se candidatar a vir trabalhar no Japão normalmente, seja ela de que raça, cor e credo for. Não precisa ter ligação com o japonês, não precisa ter
descendente japonesa, ressaltando, não precisa ser casado com descendente japonês. Tá? O programa de estágio técnico, patrocinado pelo governo, foi introduzido em 1993, com o objetivo de transferir habilidades para países em desenvolvimento, mas foi criticado por ser uma cobertura para as empresas importarem mão de obra barata de nações asiáticas. E esse visto, tá, de habilidades específicas, ele é muito parecido com esse de estagiário técnico, é muito mesmo. A única coisa que só muda, tá, ali são um dos pré-requisitos, que é um tipo de teste. Só muda isso, o resto é tudo igual, só que com a diferença que o de visto ao trabalhador de habilidades específicas, ele pode se candidatar diretamente sem um intermediário. Tá? O estagiário técnico ele precisa de uma empresa para cuidar dele, uma empresa subcontratada para fazer a ponte entre a pessoa e a empresa. Esse do visto de habilidades específicas não, a pessoa entra direto em contato com a firma, desde que a firma aceite ele, bacana. Então não tem atravessador, tá? Yoshihisa Saito, professor associado de Direito do Trabalho da Universidade de Kobe, destacou que alguns setores das industriais essenciais como agricultura e enfermagem têm dificuldades em recrutar trabalhadores japoneses devido ao nível de salários e outros benefícios, criando a necessidade de trabalhadores estrangeiros. Na parte da enfermagem, eu cansei de postar vídeos falando como o Japão está precisando de profissionais de enfermagem e que estão contratando ainda profissionais de enfermagem do exterior. Tá? Então, o Japão ele dá oportunidade para as pessoas virem, independente de ser descendente de japonês, independente de ser casado com japonês, no caso assim de muitos brasileiros. Então tem essa oportunidade. O negócio é correr atrás, como eu sempre falei em outros vídeos também. Seu sonho tem um preço. Você está disposto a pagar o preço do seu sonho? Para resolver o problema, fundamentalmente é necessário estabelecer um melhor conjunto de condições e ambientes de trabalho para facilitar o trabalho de japoneses e estrangeiros, disse Saito. Mas isso aí também está para um futuro muito longínquo, porque o governo implementa uma série de leis, tá? Como tem a lei da equivalência salarial para homens e mulheres, e a lei de equivalência salarial para pessoas que fazem o mesmo trabalho, independente de serem homem e mulher. Tá? Trabalhou no mesmo setor, fez o mesmo tipo de serviço, não pode haver, pela lei, diferença salarial. Mas existem as brechas na lei. E essas brechas na lei continuam trazendo dificuldades para os trabalhadores. Sabe como é que é? Então existe aquele conluio, tá? Existe aquela, como é que se diz? Aquele conchavo entre fábrica e empreiteira, tá? E nessa brincadeira toda quem sai no preju é o trabalhador, porque a empreiteira sempre vai continuar ganhando, tá? E o empregador se lasca. Claro que tem empreiteiras que são um pouco mais honestas que as outras. Existem. Tem empreiteiras que são muito sacanas. Existem também. Então por isso que eu sempre falo nos vídeos. Quer trabalhar no Japão? Faça uma pesquisa antes. Entra no Facebook. Tá? Pergunte nos grupos. Tem muito grupo de brasileiro aqui no Facebook. Pergunte nos grupos. Firma tal é boa. Empreiteira tal é boa. Faça isso. Porque esse tipo de coisa vai te evitar dor de cabeça. Porque se você entrar numa firma ruim, que não te dá segurança, por exemplo, como exemplo, a Sharp. A Sharp não dá segurança. Tá? Tanto que, para quem é mais velho de Japão, ou que é para quem mora na região de Mi, deve se lembrar disso. Porque Japão, praticamente de tempos em tempos, ele passa facões mesmo. E facões de 20, 30, 40, 50, 60 pessoas. São facões assim muito nervosos, como é que se fala assim, que é muita gente sendo demitida. E nessa brincadeira toda a empreiteira tenta segurar o funcionário?
Eu nunca vi esforço nenhum sendo feito, muito pelo contrário. Então, existem empresas que não dão segurança, estabilidade financeira para o funcionário, tá? A não ser que você vire Chain daquela fábrica, você seja um contratado direto. Do contrário, não. Ainda tem empresas que ainda dão um pouco mais de segurança tipo, para funcionário Haken aqui no Japão, mas a Sharp, por exemplo, não dá. Tá? Então, já fique o alerta. Então, faça uma pesquisa antes de vir trabalhar. Da mesma forma, se você tentar um visto direto, entre em contato com as pessoas aqui. Tente procurar informações de várias pessoas. Nisso aí, você vai ter uma boa ideia ou não. Ou você pode usar a firma que te contratar para vir para cá como pontapé inicial, depois você vê o que dá. Tá certo? Existem várias possibilidades, não se apeguem a nenhuma ou outra. Como é que se diz? Existem vários caminhos que dão em Roma, tá certo? Então nessa brincadeira toda você pode se dar bem, mas tem que correr atrás, tá certo? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.